as estratégias para engajamento, atração, seja com um objetivo atração de talentos, ou seja, com o objetivo de venda de um produto, uma API, enfim, que o foco é desenvolvedores. E do outro lado, uma parte educacional para os devs também, né? Então, eu sou organizadora do GDG Campinas, que é a comunidade do programa do Google Developer Group, e do Facebook Developer Circles, que também é um programa do Facebook voluntário voltado para comunidades de tecnologia. Além disso, eu sou Women Tech Makers, Google Women Tech Makers, que é um outro programa do Google voltado para incentivar as mulheres na área de tecnologia. E não só por conta de diversidade de gênero, mas por diversas outras diversidades que nós precisamos ter, tanto nas comunidades quanto nas empresas, na nossa vida, que surgiu essa ideia, então, da gente falar sobre diversidade, mas não num escopo fechado de gênero, né? No meu caso, por exemplo, eu sou Women Tech Makers Ambassador, então o meu papel é, sim, incentivar e capacitar as mulheres para que elas estejam programando, façam parte da nossa área, mas a gente sabe que tem diversas outras diversidades que precisam ser levadas em consideração, e nós, como community managers, temos um papel muito importante de empoderar outros, né? Esse é o nosso papel, não ser o mais famosinho da comunidade, mas sim criar estruturas que seja confortável e que traga um ambiente saudável para quem faz parte daquela comunidade, né? Daquele contexto. Então, a gente se uniu para organizar esse evento e a gente até discutindo, né, quem que a gente poderia chamar para falar sobre esse assunto com propriedade, que tem de fato conseguido fazer isso, mas não por carregar uma bandeira simplesmente, mas por conseguir trazer isso dentro de uma comunidade sem bandeiras específicas. A gente pensou então na Preta, que tem feito um trabalho assim maravilhoso. Eu acho que eu sou a pessoa que tenho menos voz para poder falar sobre o Startup Weekend, porque a única coisa que eu fiz foi ser mentora, né? O Danilo Picucci até organizou vários Startup Weekends, mas a gente, de todo mundo que a gente levantou, né, dos vários nomes, a gente acredita que a Preta é uma das pessoas que vai, sim, conseguir contribuir muito para essa discussão, além de todos vocês que estão aqui, que sem dúvida cada pessoa tem a sua experiência, cada comunidade tem a sua dor, sua necessidade, e a gente quer conseguir sair daqui com ideias práticas para a gente conseguir aplicar amanhã dentro da nossa comunidade. Acho que é isso. Dan? Quer Isso aí. prosseguir? Só o único complemento que eu vou fazer é que além do briefing aí que a Tá fez, a dificuldade da gente para achar um nome, né, para concluir no nome da Preta, que foi uma excelente escolha, é porque a gente, nosso estudo aí, nosso benchmark mostrou que as comunidades que trabalham em diversidade são focadas em diversidade. Agora, comunidades que não são focadas em diversidade, como a comunidade da Techstars com o Startup Weekend, e que está aplicando diversidade de alguma forma, né, iniciativa de diversidade, é mais raro. E a gente teve dificuldade de achar, de fato, essa comunidade, até chegar no nome da Preta, que, de fato, tem feito, aí, acho que há uns 3, 4 anos, um trabalho de desenvolver mais diversidade. E, Pretinha, bem-vinda, obrigado por aceitar o convite. Se apresenta e conta pra gente um pouquinho do Startup Weekend. Obrigada, gente. Obrigada, Thaísa. Tá me ouvindo agora? Eu vi a Thaísa pela primeira vez falar no CLA Campinas, né, que é um piloto, inclusive, e eu falei, meu Deus, que mulher lúcida, assim. Cada palavra dela era bem certeira, assim, muito consciente, né? E a gente estava num momento ali de falar exatamente de várias comunidades diferentes, como desenvolver várias comunidades diferentes. Bom, pessoal, boa noite. Conheço aqui algumas pessoas, as outras e outros, prazer, né, estar conversando com vocês hoje à noite. Obrigada por estar aí ouvindo, na verdade, co-construindo com a gente aqui esse papo. Eu sou empreendedora, sou de Natal, Rio Grande do Norte, vocês vão perceber bastante aí pelo meu sotaque. Eu criei 2 microempresas entre 2013 e 2014 aqui, e no início de 2014 eu participei de um Startup Weekend aqui em Natal, foi o primeiro, e aí eu me apaixonei pela comunidade, pelas pessoas, por aquele ambiente seguro, aquele ambiente de muita inspiração, muita mão na massa ao mesmo tempo, e
já tinha uma passagem por São Paulo entre 2010 e 2011, voltei a morar em São Paulo, mais ou menos no fim de 2014. Me envolvi, minha área é marketing digital, mas eu me envolvi um pouco com essa área novamente, né, até me entrar de cabeça nessa questão de fomento à educação empreendedora, e antes até tempo aí também na Associação Brasileira de Startups, até que em março de 2017 eu entrei na Techstars, assumindo, né, a parte de comunidade, né, eu acho que é o produto principal que a gente tem aqui, o produto mais famoso, vamos dizer assim, que é o Startup Weekend. Para quem não conhece, é uma imersão empreendedora, mão na massa, de 54 horas, que acontece durante um fim de semana, né, em vários lugares do mundo, onde as pessoas que estão ali naquele ambiente são estimuladas e principalmente acompanhadas de sexta a domingo para colocarem suas ideias em prática e transformar elas em negócios durante esse período, com um grupo de pessoas, um grupo de mentores, grupo de jurados e facilitadores que vão fazendo essa jornada aí que a gente chama do zero ao herói, né? Que é o From Zero to Hero. Então, é um programa que está no Brasil desde 2014, na verdade desde 2010, a primeira edição, o escritório desde 2014, e está em mais de 120 países, então acho que um dos principais programas que ajudam, né, pessoas a terem consciência do empreendedorismo na sua vida, mesmo que não venha a ser fundador ou fundadora de uma startup, mas a gente diz que tem 3 verdades no Startup Weekend, que é desenvolver negócio, desenvolver talentos e desenvolver comunidades. Então, basicamente sobre essa mentalidade, né, empreendedora que a gente fala aí, que acontece durante a metodologia do Startup Weekend. Boa, Pretinha. E conta pra gente quando começou as verticais que abordavam alguma diversidade, como foi esse processo ali no comecinho? Legal, é uma história, hein? 2014 eu entrei, eu participei de um Startup Weekend aqui em Natal em fevereiro. 15 dias depois eu fui participar do primeiro Startup Weekend Women em João Pessoa, foi o primeiro do Brasil, o segundo foi em São Paulo, só tiveram esses 2 em 2014. Então, foi um ambiente que eu, né, como mulher, me senti muito acolhida, me senti inspirada, enfim, foi realmente uma virada de chave, assim, para mim, em termos de grupo, de pessoas e tudo mais. Em 2015, nos reunimos no Summit, que era o principal encontro dos líderes de comunidade da Up Global na época, que foi quem, né, colocou o Startup Weekend no mundo, era uma ONG que internacionalizou o Startup Weekend, que antes era só nos Estados Unidos, e aí fui para um summit com outros líderes de comunidade ao redor do Brasil, que aconteceu em BH, e lá encontrei outras líderes que eu não conhecia, e começamos a discutir a questão né, da equidade de gênero nos eventos, eventos, né, voltados para empreendedorismo tecnológico. Tem, né, a porcentagem de gênero sempre foi maior masculina, então nessa a gente criou uma track, a gente criou uma discussão ali para abordar esse assunto, porque a gente sentia falta, né? Acho que na época 70% a 80% dos eventos aconteciam com a presença de homens, e aí uns 20%, 25% a presença de mulheres. Então era um ambiente que não era muito aconchegante, né, muito confortável para as mulheres se sentirem ouvidas. E aí tivemos essa discussão e tal, isso foi em junho, julho de 2015, e aí decidimos, nessa uma semana, 4 dias, que era o Summit na época, 3, 4 dias, que a gente ia fazer um Startup Weekend Women simultâneo nas 5 regiões do país. Então, cada uma ia puxar em uma cidade diferente. Eu já estava em São Paulo, entrei na organização do de São Paulo, que já estava rolando, ia ser o segundo de São Paulo, e aí uma organizou em Belém, morava lá na época, outra em Recife, representando o Nordeste. No Centro-Oeste a gente não conseguiu ninguém, até porque não tinha nenhuma mulher do Centro-Oeste no Summit, então a gente considerou São Paulo como hub do Brasil.
uma no Rio de Janeiro e um em Porto Alegre. Então, a gente, no mesmo fim de semana, fez 5 eventos simultâneos de mulheres, né, Startup Weekend Women, para trazer essa inclusão. E aí foi um mega impacto, né? A gente fala aí de pelo menos uns 500 pessoas participantes envolvidas, mais mentoras, juradas e etc. Então, foi muito legal. E depois disso, acho que trouxe uma segurança para a gente trazer mais isso como pauta, né, na rede. Acho que foi o que mais trouxe a questão da diversidade na época. Os anos passaram, 2016, 2017, a gente continuou mantendo esse número, crescendo um pouco e tal. E o que aconteceu entre 2015 e 2016 também na questão de diversidade, né, aí social, foi impacto social, Startup Weekend Impacto Social, aconteceu o Startup Weekend Favela, aconteceu o Startup Weekend mais voltado para isso, né, para essa questão de pegar uma parte ali mais, né, de socioeconômica não privilegiada, né. Então, basicamente, essas eram as verticais que a gente tinha até 2017, 18. 2018 foi que a gente começou mais aí outros grupos de pessoas não representadas, né, que aí é o inclusivo por parte do ser humano e não de indústria, né? O social impact ele é mais para desenvolver produtos que atendam uma comunidade ali e não necessariamente inclusivo de pessoas. Uma dúvida prática, só para conceituar todo mundo, Pretinha. Como funcionavam as regras aí do Startup Weekend quando tinha uma temática de diversidade? Só para diferenciar, para as pessoas entenderem. Legal. O Startup Weekend, por exemplo, o EdTech, pode ser, né, a gente tenta fazer tudo 50% homem, 50% mulher, mas ele é uma coisa de introdução à indústria, né, a parte, enfim, daquele segmento, né, da educação. O Startup Weekend Youth, o Startup Weekend Women, o Startup Weekend 50 mais, o Startup Weekend Black, todos esses, eles são 75% do todo, então participantes, organizadores, jurados, facilitadores precisam ser, né, se reconhecer como aquela temática. Então, pelo menos 75% desse todo tem que estar dentro desse tema, né? 75% jovens, 75% mulheres, 75% pessoas 50 a mais, pessoas negras, pessoas de cor, tudo isso, né, tem que estar ali, tem um filtro na hora da inscrição, tem que estar ali muito claro e comprovado que essas pessoas vão ser maioria durante o evento para se sentirem incluídas e se sentirem principalmente bem à vontade. E como foi o... Tem uma curadoria por parte dos organizadores, por parte dos facilitadores. Legal. Rola um filtro na hora da inscrição. Como foi, Pretinha, você, na hora de definir essas regras, como funciona a relação, né, recapitulando aqui, todo mundo que organiza a Weekend é voluntário, e a Pretinha representa a Techstars como funcionária de fato. Então, aí a minha dúvida em cima disso é como foi a relação com as organizações para você forçar, né, aqui em aspas, essa regra, para passar e cobrar. Dos 75%? Isso. Tudo começa na hora da entrevista, né? Na hora de conhecer os organizadores, entender as intenções deles, entender que outras comunidades ou que outras atuações eles têm, né, no empreendedorismo, na sua comunidade, que a gente considera a sua cidade, né, se aplica por cidade para organizar o Startup Weekend, o presencial. Então, tudo começa nessa entrevista. Então, a gente compartilha, dura pelo menos 1 hora, a gente compartilha, né, tudo isso, e fica muito claro realmente qual que é o objetivo daquela organização. Se o objetivo dela se demonstrar nesse bate-papo de 1 hora que não é voltado para, de fato, ser inclusivo, é outro interesse, a gente rejeita de cara, assim, né? Aqui, né, tá tudo muito claro no site, nas regras e requisitos dos eventos.
Então, se chegou uma aplicação e na entrevista essas pessoas, esses organizadores, não estão sendo fiéis ao que a gente, né, propõe, a gente já não aceita que vá em frente. Depois disso, a gente pede para os organizadores irem compartilhando sua intenção de chamar mentores, coloca no Simpla também, que é a nossa plataforma de inscrição, a parte de os que são temáticos, a gente inclui, se precisa né, qual que é enfim, o seu perfil, o que é que você tem ali como perfil de pessoa, não só dados básicos, mas às vezes de gênero, como você se reconhece, o tom de pele, etc., racial. E aí a gente já tem esse filtro também. Em paralelo, tem os organizadores que vão compartilhando com a gente, com a Techstars, e com os facilitadores da rede, que são nossos representantes, né, ao redor do Brasil, do mundo, mas ao redor do Brasil principalmente, quem são as intenções de mentores e tudo mais. Então, isso já vai rolando também, a gente fazendo uma busca, um acompanhamento desde a concepção do evento de fato, que é durante ali o fim de semana. Então, fica tudo muito também com a ajuda dos facilitadores de irem acompanhando isso durante o processo, para no dia estar tudo certo como foi conversado antes, né? Legal. Galera, só dando um aviso aí também, aproveitando, se tiverem perguntas durante a fala da Pretinha, fica à vontade para mandar no chat. A gente vai filtrando aqui, no momento que caber, a gente chama uma pergunta. Pretinha, e daí eu queria que você contasse aí como foi a evolução aí que aconteceu em 2018, 2019, então quais são as novas verticais que surgiram relacionadas à diversidade, e se você consegue explicar por que isso aconteceu, por que as novas diversidades apareceram nesse momento aí. Porque é voluntário, né? Como você explicou já, as pessoas aplicam para fazer, não é? A gente até pode tentar incentivar, mas elas vêm. Legal, boa pergunta. Eu acho que assim, eu acho que vocês três, né, além de mim aqui, vocês têm histórias que são muito parecidas, não é à toa que a gente tem essa vontade de ajudar comunidades, a Thaísa também comentou no início, pessoas, né, como na posição que a gente está de estimular pessoas, né, de reconhecer e desenvolver seu potencial humano. A gente é muito ouvinte, a gente é muito empático, a gente é muito doador, enfim, acho que isso é um perfil nato de quem se propõe a estar exposto como isso. Então, eu acho que reconhecer, depois de 2 anos, assim, né? Eu entrei na Techstars em 2017, então depois de 2 anos, um ano e pouco, um ano, com um ano, em 2018, mais ou menos, acho que foi uma jornada de muito desenvolvimento interpessoal. Então, foram muitas trocas, muitas conversas, muitas necessidades. O empreendedor e a empreendedora têm muito aquela coisa de, né, se sentir sozinha, de se sentir, às vezes, num ritmo diferente das outras pessoas que estão ao seu redor. Então, teve muita troca disso, e eu acho que isso me fez reconhecer muito de onde eu vim. Assim, acho que as ações e decisões de todo mundo, né, que a gente costuma tomar, se baseiam muito em experiências vividas, independente de, enfim, isso ser uma coisa que a gente quer ver acontecer. Acho que se a gente se reconhece nesse lugar, de fato a gente faz acontecer, né? A gente não faz acontecer se isso for uma coisa de fora para fora, a gente tem que ser uma coisa de dentro para fora, assim. Então, é uma jornada, então, enfim, eu poderia falar aqui várias coisas relacionadas à minha vida pessoal, que também está muito relacionado a isso, né? Mas eu acho que o fato mais importante em 2018 foi eu ter tido uma liderança, algumas lideranças femininas. Acho que em 2010, até ano passado, a Techstars acho que tinha mais mulheres do que homens, né? Se a gente fosse comparar, assim, a minha sensação nunca falaram sobre isso, apesar de diversidade ser um tema muito levado a sério, assim, mas
a gente nunca trouxe isso como uma coisa de tipo necessária de mostrar, até porque ela é muito inclusiva como um todo, né? Muita gente ao redor do mundo aí com várias barreiras diferentes dos estereótipos que se esperariam. Mas, assim, essas duas lideranças, acho que elas me deixaram muito à vontade, e no que elas me deixaram muito à vontade, e me trouxeram também a oportunidade de aplicar para uma bolsa que o Facebook, na época, abriu para o mundo inteiro, em março, mais ou menos, de 2018, eles lançaram aí um edital para as comunidades que quisessem se desenvolver através da metodologia e de uma bolsa que era para ser reinvestida na comunidade, aplicasse. E aí elas me falaram disso, eu apliquei, passei por todo o processo, etc, não sei o quê. 6 meses depois, fui chamada para fazer, para desenvolver, né, o projeto que era o Startup Weekend Women. E aí, isso começou em 2018, agosto, mais ou menos, julho, agosto foi o primeiro encontro, outubro, não sei, foi no segundo semestre. Como foi o primeiro encontro, conheci cento e tantas comunidades ao redor do mundo e tal, numa sensação assim de caramba, e comunidades de tudo que você nem imagina, assim, tinha comunidade do tipo, triste comentar isso, mas de jovens que viram seus amigos de escola morrerem, né, porque teve ali um tiroteio e tal. Então, assim, eram comunidades diversas, comunidades de pessoas desabilitadas, comunidades de refugiados, comunidades de LGBT, enfim, de tudo que você imaginar tinha comunidade lá dentro, assim, de mães. E aí isso me trouxe, isso foi abrindo muito, assim, ainda mais minha sensibilidade, né, junto que isso estava muito relacionado, óbvio, à minha história também, e eu fiquei muito imersa nisso, assim, eu quis muito entender mais sobre isso. O projeto era para o Women, o projeto era, eu escrevi em 14 cidades do Brasil, pelo menos 2 de cada região, as que tinham menos atividades, em algumas capitais, algumas no interior, teve todo um critério, teve todo um processo que eu criei junto com a pessoa que foi gerente de projeto junto comigo. Eram 14 cidades para a gente atingir com esse dinheiro do Facebook, fazendo Women. Então, essa foi, vamos dizer assim, a forçação que você trouxe, né? Mas, na verdade, assim, eram mulheres que eu já acompanhava, eu tive que definir no início de 2019, fevereiro de 2019 foi quando eu tive que, de fato, fechar o projeto, assim, então eu já acompanhava desde 2017, dificuldades potenciais, enfim, e aí comecei a olhar para algumas cidades, assim, algumas lideranças que de alguma forma estava precisando só de algum empurrãozinho, né, para poder assumir uma liderança. Então, foi basicamente isso, resumindo, assim, todas as capitais, né, de pelo menos 2 regiões, de cada região, 2 capitais de pelo menos 2 regiões receberam, e algumas no interior do Sul, como Londrina, Joinville, Caxias do Sul, foram as 3 cidades que não eram capitais, mas que já tinha essa coisa da liderança ali feminina querendo aflorar e tal, ou que tinha alguma dificuldade que é social e que a gente pode também entrar nesse assunto, que eu já via que acontecia e eu queria tentar unir essas mulheres e tal, então eu fui olhando para isso. 2019 foi praticamente sobre esse projeto, né? E no que tinha reuniões semanais, enfim, várias vezes por semana sobre isso, com as líderes, a gente escolheu pelo menos 2 lideranças para chamar mais outras 2 ou 3 pessoas para ajudarem, e aí acompanhando, teve briga, teve muita coisa que aconteceu assim, mas foi um aprendizado gigantesco. Então, com essa coisa de estar olhando, né, os estereótipos sociais, os padrões sociais que a gente nem reconhece às vezes que está seguindo, que a gente tem ali um gatilho e aí se coloca para dentro, enfim, eu acabei entendendo que precisava reconhecer não só a comunidade de mulheres, mas como outras pessoas que já estavam demonstrando, né, querer desenvolver mais, querer desenvolver seu grupo, e aí a gente foi
né, trabalhando principalmente essas pessoas que estavam querendo fazer, por exemplo, o ano passado rolou Startup Weekend Black em Salvador, rolou Startup Weekend LGBT em São Paulo, diversidade e inclusão, que a gente fala do que pode existir em diversidade e inclusão em Recife, Fortaleza e São Paulo, rodou acessibilidades, foi um cadeirante, o líder organizador, ele até deixou um legado de fazer o playbook do organizador em Libras para outros desabilitados, então foi uma coisa bem legal também. Startup Weekend 50 mais também rolou ano passado, então acho que foi essa questão de abrir, né, de abrir a possibilidade e entender a pessoa, qual era a intenção de fato dela, e unir isso no movimento do empreendedorismo, que eu acho que é a única bandeira que eu levanto. Eu, inclusive, quando estava rodando o Startup Weekend Women no ano passado, eu já entrei em outro assunto aqui, tá? Qualquer coisa vai me cortando aí. Mas eu li, eu acho que eu li pela terceira vez o livro da Chimamanda, né? E para ter certeza, né, dos viés, das coisas que são conscientes, que são inconscientes. E eu dizia que eu não era feminista. Eu digo ainda que eu não sei se eu sou feminista. Na verdade, assim, eu não quero levantar nenhuma bandeira, não quero participar de nenhum estereótipo. Eu sei dos problemas, né, e das dificuldades que a mulher tem em encontrar socialmente, porque é uma coisa que, enfim, a gente é estimulado. A mulher lá na adolescência, o sucesso é o casamento bem-sucedido, não é necessariamente sua carreira. Enfim, aqui no Nordeste, eu sei que em várias cidades, em todas as regiões do Brasil, exceto a cidade de São Paulo, um pouco da cidade do Rio, isso é uma coisa que, o estado de São Paulo, eu acho que isso é uma coisa que não é tão claro, mas em várias outras regiões, né, em várias outras cidades, isso é muito, muito claro. Então, assim, não é que eu levanto bandeiras também, a única bandeira que eu realmente levanto é do empreendedorismo, e eu acho que o resto a gente tem que estar aberto para ajudar. Legal. Brunão, Thaisa, quer complementar alguma coisa? Não, Acho bem legal esse ponto que você trouxe sobre eu levanto a bandeira do empreendedorismo, né? Porque foi exatamente esse o motivo pelo qual a gente te convidou. A gente discutiu muito sobre como que a gente ia trazer alguém. A grande maioria das comunidades não carrega bandeira de alguma diversidade, mas ela carrega alguma bandeira, por exemplo, empreendedorismo, tecnologia, etc. E precisa ter a preocupação com a diversidade. Então a gente falou, poxa, a gente precisa de exatamente alguém que carregue uma bandeira de algum tipo de interesse. Vamos por uma comunidade de música, mas o ambiente precisa ser diverso, né? Um ambiente, uma comunidade de empreendedorismo, tecnologia, enfim. E isso é muito interessante. Aí eu queria já puxar uma pergunta relacionada a isso. Você criou essas linhas, né, voltadas para a diversidade, mas eu acredito que o ambiente dos Startup Weekends já buscava ser confortável para as pessoas que fazem parte de alguma minoria de certa forma, né? Porque nem sempre é realmente menos, né? Às vezes é questão de um ambiente não estar confortável para aquela pessoa. Então, quais as preocupações que já eram feitas ou estão sendo feitas agora para que mesmo no Startup Weekend, que for sobre EdTech, que for sobre agricultura, qualquer outro tema, ou, enfim, direito, enfim, o que vocês fazem para que esses ambientes sejam confortáveis para as pessoas? Legal. A gente tem, antes de tudo, códigos de conduta, né? A gente tem também, como funcionária, eu fiz um treinamento sobre assédio, né? De situações que eu poderia estar sofrendo ou não. A gente tem um código de conduta exposto lá para todo mundo que entrar no site do Startup Weekend, da Techstars e tudo mais. E eu acho que isso foi um trabalho principalmente co-construído entre os facilitadores e a rede, assim, porque aqui no Brasil eu acho que a gente é muito mais preocupado com isso em termos de comunidade, né, da soma das pessoas que representam a comunidade,
do que em qualquer outra região. Eu sei que tem suas preocupações, mas talvez a gente é mais intenso aqui, não sei. Mas é mais além do limite, sabe? É tipo assim, estamos nos posicionando e tal, e se posicionam muito bem. A gente tem um comitê de diversidade e inclusão dentro da Techstars, mas eu acho que isso foi um trabalho muito co-construído pelos próprios facilitadores, assim, porque teve um momento, né, quando a gente começou a abrir espaço para essa questão de diversidade e inclusão aqui, e aí começou com o projeto do Women, entre a gente se passa a lista, né, de mentores, de pessoas que estão pensando em convidar, de coisas que estão acontecendo da organização. A gente tem essa discussão muito ativa no grupo da gente, sobre, putz, estou vendo aqui, a porcentagem de mulheres está zero. Então, a gente vai trocando ao longo do processo, a gente vai trocando. Então, eu acho, né, a minha sensação, que CUT pode complementar um pouco aí também, sendo da rede, ativamente, né, dos facilitadores e tudo mais. Eu acho que veio muito dessa troca. Acho que veio de a gente criar um ambiente seguro. A gente, em todos os Startup Weekends, tem um slide lá, o deck dos facilitadores, de que esse é um ambiente seguro, é inclusivo, ninguém está aqui para julgar ninguém. Então, isso é uma coisa que a gente leva muito a sério e que a gente faz muita questão de passar em cada evento, assim. Então, eu acho que é isso. Acho que todo mundo na rede sente muito orgulho de ser inclusivo. Bom, já que a Preta puxou, vou complementar. Você me fez lembrar até, Preta, da história dessa co-construção, foi bem legal. Ela começou, eu lembro de discussões sobre isso em 2016, começo de 2016, e eu nem era facilitador ainda, tá? Eu fazia parte da rede como organizador. E eu lembro de um caso que foi estopim, né, Pretinha? O caso nem vou falar o nome aqui, mas teve um caso no meio do ano ali que uma moça que passou por situação de assédios em vários momentos do ecossistema, tá? Empreendedor como um todo, ela acabou publicando um texto e também mencionou o Startup Weekend, que ela teve uma situação dentro do Startup Weekend. Aquilo pra gente foi estopim. E daí eu lembro muito claramente que no Summit, quando todo mundo esteve reunido, né, todos os facilitadores do Brasil reunidos, teve cara, 2 horas de reunião sobre isso e sobre quais mudanças nós faríamos, nós como rede faríamos, para que isso nunca mais acontecesse. E daí a gente implementou uma série de coisas que eu lembro bem. O código de conduta é uma delas. Eu lembro aqui que a gente passou a botar nas nossas apresentações o reforço, né, de comunicação, de falar que aquilo era um ambiente seguro e que existia um espaço de abertura para qualquer pessoa que qualquer pessoa que passasse por uma situação, em qualquer situação, que pudesse vir falar com um de nós. E daí, pô, se é uma mulher e eu sou o facilitador, eu sou homem, tinha alguém da organização que era mulher, então podia falar com aquela pessoa. A gente determinava alguns processos, digamos assim, vai? Muito simples, mas que já endereçava a maioria das questões que pudessem acontecer. E, Pretinho, acho que vale também, na linha da pergunta da Thaisa, falar um pouco da regra, né, que a gente enforça nos facilitadores para poder passar para as organizações. Como funciona a questão dos 50%, como que é esse reforço, que são as regrinhas que nós temos, que nós tentamos fazer acontecer o tempo inteiro. Verdade. Bem lembrado, esse episódio de 2016 realmente foi, acho que uma virada de chave, assim, aquele post, todo mundo, tipo, nossa, tá acontecendo isso, foi trazer a consciência, sabe? Todo mundo sabia que acontecia, passava por cima e etc. Eu também ainda não era facilitadora, eu virei facilitadora, acho que... Não, eu era sim. Não, o episódio não, mas 2016 eu já era facilitadora, acho que você também, Putz, não era não? Mas, enfim, a gente trouxe aquilo e foi tipo assim, uau, galera, vamos lá, né? Vamos entender o que está acontecendo, vamos lembrar das coisas e vamos ver para que isso não aconteça mais e como é que a gente não deixa chegar a esse ponto. Assim, eu lembro que foi bem um choque, rolou um painel das mulheres e tal, e meio que todo mundo ficou bem, bem impressionado, assim. Sobre regra, a gente criou, e foi com a ajuda do Women no ano passado, criou material visual, na verdade, né? A gente criou a regra, mas visualmente ele nasceu ano passado, assim. 50% do gênero, isso é o mínimo. Tem a questão da inclusão também de mentores locais, então, para cada 3 mentores locais, então, se o Startup Weekend vai acontecer em São Paulo, cidade, que um seja de fora,
né? Acho que isso não só ajuda a oxigenar, inovar com outros comportamentos, mas é a questão do forasteiro, da forasteira ali ser também, né, colocado num ambiente enfim, que as pessoas vão respeitar, que as pessoas vão trazer isso como uma coisa natural, não é porque você é de outra cidade, que você fala outra língua, você fala seus sotaques aí, etc., que você não vai ser bem-vindo aqui e sua capacidade de compartilhar e construir com outras pessoas vai fazer a diferença. Então, tem essa questão também de a cada 3 mentores, um ser de fora. O que mais que a gente tem? Fora gênero, mentor de fora. Acho que dos eventos em geral, esses são os básicos, assim, né? Se ele for temático, a questão dos 75%, isso é fato, a pessoa tem que aplicar já sabendo disso. A organização tem que ter, então não adianta na verdade, eu ia trazer o exemplo do Black, assim, mas, por exemplo, não adianta, sei lá, eu queria organizar um startup pequeno de 50 mais. Eu não sou 50 mais, eu não tenho uma rede 50 mais, eu não sei quais são os desafios, os problemas dos 50 mais. Eu acompanho, mas eu não sei, eu não vivo isso, né? Eu não passo por isso, eu não vivencio isso. Então, 85% dos organizadores, nesse caso, teriam que ser 50 mais. Então, isso é uma coisa também que a gente já vê ali na entrevistazinha. Então, isso é uma regra que tem que existir, né? Não adianta você querer levantar uma pauta se você não vive ela. Então, e acontece muito, 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 muito mesmo, assim. Homem querendo organizar Startup Pequeno Women, não tem problema, ele não é excludente. 25% pode ser homem, mas 75% não dá para ser organizador homem, porque eles não entendem o que a mulher passa. Então, esse também é uma coisa que a gente coloca nos eventos temáticos como regra para a organização. Vou aproveitar o gancho. Como facilitador, né, a gente acaba sendo o braço da Preta presente nos eventos, né? Então, para poder fazer valer parte das regras e a situação da organização, né? E daí eu me lembrei de uma coisa aqui, né? O 50% de gênero, que é a primeira, acho que foi o primeiro grande regra que a gente começou a pressionar fortemente para acontecer, é sempre o facilitador que leva a mensagem, né? Então vem lá a organização, ela traz a listinha de mentores dela, e aí vem aquela lista, 20 nomes, sei lá, um exemplo, tá? E daí 17 homens. Tipo, quase padrão, tá? No Brasil inteiro, não importa qual estado estamos. E daí sempre vem o facilitador para poder chegar e falar, então, não pode, temos que mudar essa porcentagem aqui, vamos botar mais mulheres na lista. E daí eu queria que a Pretinha comentasse as histórias que ela já viu aí do desconforto de aplicar essa regra, né? Do quanto os facilitadores se expõem e como que é esse retorno, que nem sempre as organizações recebem bem o fato da gente estar pressionando o gênero. Sim. As pessoas acham que os facilitadores querem mandar no evento, né? Normalmente, porque a pessoa vem e fala, a facilitadora chegou e cancelou e disse que não, essa lista não era possível, sendo que eu não encontro ninguém aqui que tem esse perfil, não encontro mulheres, eu não sei o que lá. Terceiriza o problema, né, a problemática. Então, os facilitadores passam por algumas nesse sentido, de serem taxados, né, como os donos do evento, sendo que a gente, por trás, tem todo esse olhar para que isso não cresça, porque se deixar realmente cresce, assim. Várias cidades, eu diria que hoje, assim, a gente já diminuiu, mas eu diria que 80%, 75% das organizações vêm, às vezes, com 5 homens e uma mulher, ou às vezes 6 homens, assim. Então, tem ainda muito isso no Brasil. Então, e a gente... E tudo é uma cadeia, né? Se não tem mulher, não vai ter mentora mulher, porque provavelmente homens não vão chamar mentoras mulheres. Se não tem LGBT, provavelmente não vai ter mentores LGBT,
porque o LGBT não tem, quem é, né, se considera hétero, não vai ter alguém ali, um amigo, uma amiga, ou alguém da comunidade que reconheça, que leva essa pauta consigo, para também trazer para perto. Então, a gente tenta sempre fazer isso e fica nessa de tipo, pô, mais de 100 eventos acontecendo, não tem como a gente fazer um, uma central de qualidade em cada um e acompanhar e etc. Todo o processo são 3, 4 meses para o evento vir acontecer, ou mais até. Então, cada dia é uma coisa diferente que a gente descobre. E aí, como o Picucci falou, são nossos braços, pernas e corpos aí para ir garantindo essa qualidade que a gente colocou como uma regra de qualidade mesmo. Pegando o gancho, e aí não falando de Startup Weekend, justamente porque eu nunca fui organizadora, mas falando do universo que eu faço parte de comunidades de tecnologia, eu já tive a oportunidade, o prazer, gosto até de dizer assim, prazer de organizar mais de 13 conferências de tecnologia aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo, Campinas e São Paulo, e São Carlos também. E é muito engraçado, porque todas as vezes que a gente vê organizadores de comunidade de tecnologia organizando as suas grades, né, e é sempre um trabalho, quando você tem, por exemplo, 2 trilhas simultâneas, eu já organizei evento com 8 trilhas simultâneas de conteúdo, e aí você fala, nossa, agora eu tenho que conseguir colocar qualidade e quantidade também, né? Essa questão da quantidade, ó. Então eu tenho que balancear aqui para que as mulheres possam se ver, a tal da representatividade, né? Para que uma menina entre ali no evento, sei lá, tá entrando na área de tecnologia, ela fala: "Caraca, que mulher incrível, eu quero ser como ela", assim como os caras também, né? E o contrário também. Então é o nosso papel. E aí eu sempre ouço pessoas falando assim: "Não, mas eu já ouvi dois cenários, que é muito louco, talvez vocês já tenham visto alguma coisa assim. O primeiro é, bom, não vai dar para pôr 50% porque eu nem conheço tanta mulher boa assim. Esse é o primeiro. E aí, a primeira coisa que eu quero comentar sobre isso é, a gente teve uma conversa sobre isso, Dani, que foi, o que precisa ter para ser um community manager? Gente, na minha visão, na minha humilde visão, como uma pessoa que trabalha com isso há 5 anos, se vira. Primeira coisa, para ser um community manager, você tem que se virar. Então, se você está com dificuldade de encontrar alguém dentro do seu contexto, acho que você tem que sair do seu contexto. Acho que você tem que acionar quem pode te ajudar, né? Então, o que tem de gente que chega para mim e fala: "Thaís, eu não estou achando ninguém de Android para falar, nenhuma mulher de Android". Beleza, a pessoa fez certo, ela foi até uma mulher que foi dev Android, que é da área de tecnologia, que talvez tenha contatos. E mesmo se eu não tivesse, eu poderia encaminhar essa pessoa para outra pessoa. E essa questão de utilizar o ecossistema como um meio para você angariar pessoas é o ideal, porque as pessoas existem. Devs mulheres existem. Talvez você não saiba onde elas estão, né? Mas alguém sabe onde elas estão, né? E sem dúvida, no caso de tecnologia, a gente tem 10% de mulheres dentro do universo TI, e desses 10% tem uma porcentagem pequenininha de sênior, especialista. É óbvio que o número é menor, mas tem, né? Então, acho que esse primeiro ponto que eu gostaria de falar, quero que vocês complementem isso também. Então, primeiro passo, quem fala isso para mim é um se vira, é um belo de um se vira, porque esse é o papel do community manager, ele tem que dar um jeito. Esse é o nosso trabalho no dia a dia. E o segundo é a galera que aí eu vejo tanto problemática quanto o primeiro que eu comentei, que é o seguinte: as pessoas que começam a colocar para dentro na grade do evento pessoas que não têm tanta qualidade técnica para palestrar. Então, no caso de, eu não sei como que é na questão de organizador, de mentor, mas eu acredito que no caso de mentor há necessidade de ser uma pessoa que tem conhecimento para mentorar, certo? Não é qualquer pessoa, você não vai colocar uma mulher só porque ela é mulher. No caso das grades das palestras, é a mesma coisa. Eu não posso colocar uma pessoa júnior, uma menina, por exemplo, de toda a grade tem uma menina júnior e todos os caras são mais que especialista. E aí eu vejo isso acontecendo com muita frequência, as pessoas fazendo curadoria de conteúdo submetido no Call for Papers, e a menina, mesmo que todo mundo tenha dado tipo para a palestra dela, sem ver que era ela, mas pelo conteúdo, chama ela porque ela é mulher. E aí a gente tem um outro problema muito sério aí, que é o fato de você tem um monte de cara que palestra super bem,
que é tecnicamente muito bom, e aí você coloca uma menina júnior lá em cima, que não vai conseguir responder as perguntas, que nunca teve experiência palestrando. O nosso papel, sem dúvida, é ajudar as pessoas a se capacitarem para estarem lá na frente, certo? Mas se essa pessoa não está capacitada, ela vai estar gerando um problema inverso na minha visão. Porque o cara vai olhar lá em cima e ele pode dizer que a palestra foi ruim e dizer que é porque ela é mulher. Então ele está fazendo um desserviço, né? Ao fazer isso, por mais que você coloque uma porcentagem de mulher, você está fazendo um desserviço para o objetivo que era, ó, tem mulher boa na área de tecnologia, sim, falando de código, falando com propriedade. Então, eu particularmente vejo essas duas visões, né, de quem acha que não tem, e eu vou fazer assim mesmo porque não tem, e do outro que acaba criando cota, por exemplo, para grade de evento, e acaba desqualificando aquela minoria que ela queria, na verdade, aumentar a representatividade. O que vocês falam das experiências de vocês em relação a isso? A Thaís me lembrou da outra regra que você não estava lembrando, Pretinha, que é a quantidade de pessoas novas com pessoas experientes. Me lembrou também, Comenta boa. aí, Pretinha. Então, Bruno, Não, quer manda falar, bala, Bruno? depois eu comento. Tá. Então, a gente tem essa questão da inclusão também por questões técnicas. Eu acho que é um excelente ponto esse que você trouxe, para cumprir, né, um objetivo que às vezes é muito mais uma pressão da sociedade, é uma pressão de um patrocinador, enfim, tem aí às vezes uma coisa de posicionamento que precisa assumir, não necessariamente porque é genuíno, porque é de vontade própria, porque é uma experiência vivida, e isso realmente é um desserviço. Você trouxe essa palavra, acho que muito bem, assim. Isso também me lembra enfim, fatos que aconteceram agora, recentemente, né, da morte do negro nos Estados Unidos. Isso acontece aqui no Brasil direto, né? Enfim, mas de pessoas brancas, acho que numa emissora aqui, 5 pessoas brancas comentando sobre isso. Como, sabe? Tipo, não rola. Tem que ser alguém que vive a causa comentando isso, para saber exatamente o que é que aquela, né, sociedade de cor passa, de preconceito, de racismo e tudo mais, e trazer isso como uma questão de aprendizado, e não de tipo assim, um ponto de discussão, é uma coisa que a gente tem que ter e vamos falar sobre isso, porque a gente precisa falar sobre isso. Mas trazendo o que o Picucci trouxe, a gente tem uma regrinha de também, basicamente, a cada 3 mentores, 2, 3 mentores serem antigos, 50% na verdade, né? Até 50% a gente considera. 50% ser mentores que já mentoraram pelo menos um Startup Weekend e 50% a 30 a 50% ser de pessoas que ainda não mentoraram, mas que é reconhecido ali por aquele local como alguém que enfim, vai ser super bem-vindo, vai ser legal ouvir o que eles têm para compartilhar, vai ser legal ensinar e aprender, né? Sangue novo, sangue velho, é sempre bom essa troca, é construtiva para todo mundo, então a gente tem também essa regrinha aí. Você falando agora fez eu e o Picucci lembrar E dela. complementando a Preta, antes de dar a palavra para o Brunão, é interessante que a gente passe um pouco do desafio aí também de não ter certeza, às vezes, se a pessoa é tecnicamente boa para ser um mentor, mas a gente faz exatamente o que você falou no modelo da situação que você passa com frequência, né? A gente tem um nível de avaliação ali, né? Tipo, qual o histórico da pessoa, tipo, ela empreende ou já empreendeu, ela trabalha num meio de inovação, tem algo ali que ela vai agregar, então a gente dá uma olhada nessa experiência. Ou se a gente não tiver informação, a gente literalmente pede, o facilitador pergunta para a organização, tipo, por que você está convidando essa pessoa? Explica aí qual o contexto, né, para você achar que ela faz sentido. E daí a gente tenta fazer esse balanceamento. Cara, a gente erra também. Então acho que é legal compartilhar isso. Às vezes vai lá um mentor Sim. novo e, tipo, cara, totalmente desalinhado. A pessoa não sabe o que está fazendo ali, os conselhos não fazem sentido. Já aconteceu, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, assim, que a gente passou muito alguns anos atrás, acho que agora menos. Vira e mexe já aparecia algum mentor de hackathon. Então, pessoa tecnicamente boa, já tinha mentorado em eventos de inovação e tinha mandado bem, tinha feedback,
Aí chegava num weekend que a metodologia é diferente, a pessoa não conseguia performar, recebia feedbacks negativos, porque ela tinha vivido um outro perfil. Então, aí caía numa segunda avaliação, quando, sei lá, quando a pessoa voltava a ser convidada ou aparecia de novo na lista, daí a gente olhava e falava, tipo, vale a pena dar uma segunda chance? Tipo, por que que a pessoa foi mal na primeira vez? Então tem esse acompanhamento, né? Tem uma lógica aí de tentar entender as pessoas que fazem sentido. Mas acho que a oxigenação que a Pretinha mencionou é a coisa mais valiosa quando a gente vê esse trazer gente nova, sem experiência com o evento em si, né? Para ver o que acontece. E isso ajuda muito no flow inteiro da comunidade, né? Daquela comunidade inteira. Tipo, mais gente participando daquilo, mais gente entendendo como é, e começando a navegar por aquele mundo, e talvez até vire organizador, aumente o engajamento em outras situações, né? Então, acho que isso ajuda. Comenta aí, Brunão. Não, é muito disso que foi falado, né? Eu acho que a gente tem que criar formas de dar oportunidade para novas pessoas, trazerem novos públicos para dentro. Se a gente não ajudar a construir isso, a gente está prestando um desserviço, né? Não tiver essa curadoria, não souber trabalhar. E acho que, ao mesmo tempo, lidar isso como uma curva de relacionamento ali, né? E oportunidades lá no Habitat, por exemplo, hoje em dia no State, dentro de uma curadoria de eventos. Não é porque a gente olhava e falava, nossa, não sei se esse tema é interessante, a pessoa parece legal, vai trazer diversidade de qualquer tipo, né? Seja de assunto, seja de gênero, seja de socioeconômico, enfim, várias outras pautas. Você chama para conversar, né? Às vezes dá uma lição de casa, né? Tenta trabalhar e vamos falar, pô, acho que aqui tem coisa, né? A gente daqui a pouco poder estar fazendo alguma coisa junto. E ajudar, né? Trazer, pô, olha essa referência, algumas oportunidades. A gente até trouxe uma pessoa do TED para dar um treinamento prévio, poder, né, dar uma instrução ao pessoal fazer um exercício para se sentir mais leve, isso, aquilo. São experiências que, né, você adquiriu na marra ou na prática, não se vira, que nem a Tá falou, ou você pode criar circunstâncias, e não é tão difícil, né, com tanto de conexões, um monte de gente boa no ecossistema que pode trazer esse apoio. Eu era mais esse complemento aí que eu ia trazer, e aproveitar e emendar uma pergunta, né? Acho que muito se falou da questão dos hosts aí, serem muito desse pivô, né, para garantir um ambiente mais seguro, mas queria que você comentasse também, Preta, quais outros elementos, né, localização, língua, que é uma discussão que a gente teve no CMX com Portugal, né? Por que aqui no Brasil a gente tem muito menos eventos até em inglês? Por qual que é a razão disso? Mas quais outros fatores você acha que podem contribuir mais ou menos para você ter diversidade de fato de vários tipos, né, nessa comunidade? Legal. Sobre localização, assim, eu acho que esse quesito já é muito inclusivo, por quê? Porque qualquer pessoa que tenha participado de um Startup Weekend pode organizar um Startup Weekend. Então, a gente não tem Deu uma cortada aí. Para Todo mim. mundo também? O problema é na minha internet, eu estava na dúvida aqui. A internet da Pretinha, lá em Natal. Eu acho que travou. Peraí, esperar um pouquinho. Aproveitando, gente, relembrando, se tiverem perguntas, mandem aí no chat, fiquem à vontade. Legal. Enquanto a Pretinha não volta, aproveitar para comentar, Brunão. Você falou de ter chamado alguém do TEDx, né? Me lembrou que eu também faço parte da comunidade do TEDx aqui no Brasil, e TEDx São Paulo especificamente, e me lembrou que para nivelar
né, as palestras e toda aquela magia do TEDx, né, que existe uma série de critérios e regras a serem seguidos, sempre antes da organização de um TEDx, pelo menos o TEDx São Paulo, que é o maior TEDx do hemisfério sul do mundo, então tipo, é bem violenta o nível de seriedade. Tem sempre 2 dias de treinamento com todos os palestrantes convocados. E daí vem, geralmente, 1 ou 2 profissionais de oratória, além da própria host do TEDx São Paulo aqui do Brasil, que é uma pessoa que palestra também, para ensinar os palestrantes de primeira viagem ou que nunca palestraram no TEDx as técnicas específicas que eles têm que seguir, a roteirização. Então, tipo, é muito trabalhado a palestra de cada um dos palestrantes para que eles tenham todos o mesmo nível, mesmo um tendo palestrado 50 vezes e o outro tendo palestrado 2 vezes na vida. Então, pouco importa. E você vê isso na hora que você vê os vídeos do TEDx, né? É raro você ver um palestrante fazendo uma palestra mal feita. Você pode ver até um assunto chato, mas uma palestra mal feita, não. É bem raro mesmo. Então, isso mostra o quanto ajuda ali a posicionar. Pretinho, aproveitei que você tinha caído aí para continuar um pouquinho o assunto. Você caiu bem no momento que você tá no mudo, tá? Você caiu bem no momento que você estava falando do que não tem limitação de localidade. Se quiser continuar. Legal. Estão me ouvindo bem agora? Tá dando certo? Beleza. Bom, não, então eu estava falando que, enfim, já aconteceu Startup Weekends no interior, assim, de vários estados que só tem fronteira com outros países, e pessoas de outros países vieram até aqui para poder participar. Veio gente do Chile. Até 2018 rolava um trinacional, que uma organização começou em 2016, 17, 18. Então, primeiro rolou em Foz, considerou trinacional, então falavam portunhol, pessoal do Paraguai e, se eu não me engano, da Argentina vinha para cá e a gente fazia o evento portunhol. Aí, em 2017 e 2018, rolou em uma cidade ou do Paraguai ou da Argentina também. Então, era portunhol a língua, teve que ser facilitado em portunhol e tudo mais. E aí acontece em outros casos também, de tipo, no Chile não está tendo Startup Weekend, na cidade lá dentro do Chile não está tendo Startup Weekend, vou até Santa Catarina e vou participar de um Startup Weekend lá. Rolou isso em Blumenau, ano passado, se eu não me engano. Então tem assim esses casos. O pessoal da Bolívia às vezes vem para os eventos ali no interior do Mato Grosso do Sul. Então rola isso, assim. A sorte é que a gente no fim se entende, né? Mas a gente até criou recentemente, estamos aí em fase de entendimento, um Slack que a gente está chamando de One Latam, com brasileiros e com pessoas de outros lugares da América Latina. Estava até comentando sobre isso ontem, que às vezes o entendimento escrito ele é melhor do que o falado entre a gente. Então, aparentemente está dando certo, mas a gente tem muito essa preocupação também. Em 2018 rolou o One Summit, que é uma versão do Summit organizada e liderada por organizadores, não pela Techstars, que foi em Córdoba, na Argentina. Então fomos uns 10 brasileiros, do lado deles tinham 10 pessoas também, acho que foi um evento de 20, 25 pessoas, considerando o pessoal das Américas aqui no que é o nosso continente, né, região na Techstars. E aí foi uma super troca. E aí o pessoal lá do Paraguai comentando que tinham mudado as políticas, né? O governo local, eles tinham ficado tão interessados que dava para fazer negócio com o Brasil de forma mais ágil, de forma tipo, que se atendia mais rapidamente, que eu não lembro qual foi a cidade, não lembro mesmo qual foi a cidade, mas um organizador estava lá e ele morou em São Paulo uma época também, mas ele era paraguaio, que mudaram as regras, as leis lá locais para fazer negócio com o Brasil e que startup, empresa do Brasil poderia fazer lá sem ter que passar por todo um processo aí de internacionalização, abrir negócio lá e etc. Porque às vezes é fronteira, as cidades são fronteiras, então tipo assim, tem uma coisa cultural, tem umas necessidades muito parecidas, não precisa necessariamente fazer uma questão, né, de envolver uma coisa maior. Então, nesse quesito, é questão de necessidade da pessoa localmente ali querer puxar isso.
mas a gente super estimula, esse treino nacional foi super legal, assim, não teve gente para continuar depois de 2017, mas foi muito interessante, foi um case bem interessante. Você me fez lembrar aqui também, Pretinho, né, nessa dúvida da barreira de linguagem, no primeiro Startup Weekend que eu organizei, lá em 2015, que foi o Educação, a gente teve a ilustre presença de um gringo, de um americano, que veio participar. Então o cara veio de Chicago para participar do Startup Weekend de São Paulo, porque era o Startup Weekend de Educação, que não acontecia há algum tempo, ou pelo menos que não tinha aparecido no radar dele há algum tempo. E também porque ele estava tentando desenvolver uma startup para países de uma solução de educação para países emergentes. Então ele já estava trabalhando nisso. E ele veio para participar do Weekend porque ele queria entender um pouco mais do mercado de educação em um país emergente, segundo a visão dele, né? Porque ele é de Chicago. E foi interessante porque ele veio, ele comunicou a gente que ele era americano, ele não falava português. E daí a gente falou, cara, vem que a gente vai dar um jeito. E daí a gente fez algumas coisas para se preparar para isso, né? Então, primeiro de tudo, a gente recrutou voluntários para o evento que soubessem falar inglês, para poder fazer esse meio campo em todo momento que fosse necessário com ele, com outras pessoas, com qualquer situação. E na hora da definição dos times, né, que é muito orgânico o Startup Weekend, para quem nunca esteve no Startup Weekend, a hora que define os times é organicamente definido, as pessoas que vão se encaixando nos times à medida que elas se entendem como interesse naquilo, a gente comunicou a plateia inteira de que tínhamos um gringo ali e que as pessoas que topassem participar com ele soubessem da limitação de linguagem, que tem que se virar ali ou saber falar inglês. E no final acabou se montando um time inteiro de pessoas que falavam inglês bem. Então tinha 4 pessoas ali no time que falavam inglês bem e se juntaram com o cara e desenvolveram uma solução que era uma solução de acessibilidade, inclusive, super interessante para alunos de região carente. Enfim, o cara conseguiu passar os 3 dias do evento tranquilamente. Ele não teve nenhuma reclamação com a gente, ele deu um bom feedback e voltou para os Estados Unidos feliz com a situação ali. Então, entra um pouco, acho que minha lição aí que eu deixo é muito esse processo, né, de organização do evento, de uma situação como essa, de você dar os caminhos para que a pessoa se comunique e que você consiga endereçar o problema antes dele acontecer, né? Mas se tivesse chegado ali no dia do evento a gente não soubesse nada e o cara viesse falar ali na hora, talvez a gente não tivesse como endereçar da melhor forma e a experiência dele ia ser pior. Então, isso que me lembra aí. Mas como tinha o meio ali, ele avisou antes, o formulário perguntava, ajudou bastante a endereçar. Ano passado rolaram alguns eventos em São Paulo que tiveram pessoas que falavam inglês. Eu não sei se eram necessariamente americanos, mas que falavam inglês e pitches em inglês também. Não sei se foi o Legal Tech que rolou, mas eu me lembro de pelo menos uns 3 assim, em São Paulo que rolou isso. E lembro claramente desse pessoal do Chile que veio para Blumenau para poder participar lá também. Mas rola, de vez em quando rola. E é isso, a gente se vira, dá um jeito. Me fez lembrar de uma situação que a gente criou assim, aqui na comunidade. É que, em geral, comunidades de tecnologia, eu acredito que acho que hoje em dia já tem bastante de empreendedorismo também, que fazem meetups. Então, até mesmo antes de fazer uma conferência, você tem encontros ou mensais, encontros bimestrais, né? Eu acredito que vocês tenham bastante disso, né? Também. E aí, as comunidades de tecnologia, elas têm esses encontros periódicos onde os organizadores definem os temas. Às vezes os temas são relacionados a feedbacks da comunidade, às vezes são assuntos que os próprios organizadores sabem que é uma necessidade, e a gente algumas vezes definiu fazer de meetups que ninguém estava pedindo. Então eu lembro que a gente fez um meetup de oratória, a gente trouxe, na época eu ainda não era professora, né? A gente chamou uma fonoaudióloga que era professora de oratória e deu aula de oratória para devs. Foi uma experiência super legal, porque tinha muita gente que queria virar palestrante, e aí a gente sempre, costumeiramente, a gente dá abertura para que a pessoa palestre no meetup e depois ela possa palestrar numa conferência, que aí é para 500 pessoas, aí é um público muito maior. Então, em geral, a galera começa em meetups menores. E a sua fala, Preta, me fez lembrar de um meetup que aconteceu numa comunidade chamada Nerdzão, em São Paulo,
que eles começaram a fazer o Nerdzão em inglês. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma quantidade muito pequena de pessoas que sabem falar inglês com fluência, mas a gente também sabe qual é o valor da língua inglesa. E aí, assim como a gente fez um meetup voltado, alguns meetups voltados para ensinar oratória, lá eles começaram a fazer meetups que eram completamente em inglês para que as pessoas pudessem se sentir estimuladas. Então, tem muita gente que estuda por conta, tem muita gente que chegou mais passada ali, precisa treinar conversação. E aí, esses meetups ajudaram muita gente a começar a palestrar nos meetups. E de lá saíram palestrantes internacionais que hoje estão rodando o mundo. Hoje não, né? Porque tá todo mundo de quarentena, mas antes da quarentena, estavam viajando o mundo, submetendo palestra para tudo que era tipo de conferência e tudo no Nerdzão, palestrando para 5. Então é incrível o quanto um pequeno evento, né, uma pequena atitude de um community manager ali, ela pode mudar a vida de uma pessoa e fazer com que ela de fato tenha uma abertura de visão de mundo, né? Cara, até onde que eu posso ir, né? Então a gente é bem responsável por isso, né? Eu acho incrível isso, que você falou, né? Eu acho que, sei lá, é menos de 5% quem fala inglês fluente no Brasil, né? De 200 e tantos milhões. Então, é muito gente. E é interessante você trazer essa questão de éramos 5 pessoas ali, é uma coisa que a gente sempre tenta falar também, né? Faça meetups, faça bootcamps, a gente chama mais bootcamps, assim, porque essa questão do aprendizado, né? Da construção juntos ali. E é isso, o sucesso não é o número de pessoas, o sucesso é o quanto aquilo pode transformar, né, uma pessoa, duas, uma comunidade numa coisa mais acessível. Acho que é sobre isso, sabe? Acho que chegou-se num momento que as pessoas ficaram mais preocupadas em fazer um impacto quantitativo, né? E é muito interessante a gente olhar para a diversidade e inclusão, diversidade como uma coisa qualitativa e não necessariamente quantitativa. Muito legal. Perfeito. O CH ali até lembrou no chat aqui que a gente também faz tinha até esquecido disso. A gente também bota como obrigatório no formulário, né, as perguntas relacionadas à restrição alimentar, ou alguma questão de cultura alimentar, e outras limitações que podem interferir na experiência do participante para que a gente saiba de antemão. Então ele botou aí uma série de coisas que a gente pergunta, é bem isso mesmo, é verdade. Para tentar endereçar o mais antecipadamente possível uma situação qualquer que possa impactar a experiência do participante. Isso é bem bom. Legal. Eu tenho uma pergunta, aproveitando o seu background também de marketing digital, do ponto de vista de divulgação, né? A gente está falando muito do contexto e tudo mais. Existem estratégias ou fica muito dependente dos próprios facilitadores ali, a forma como vai ser divulgado, né? E que ambientes você vai querer divulgar para trazer de fato diversidade também, já buscando diversidade para o evento? Como é que isso é feito? Legal. Não, isso fica praticamente 100% na mão da organização. Tem essa parte da curadoria por trás, o facilitador, facilitadora é apresentado ali 2 meses antes do evento, mais ou menos. Então, quem demonstra ter dificuldade com essa parte de marketing, com a parte de aculturar, vamos dizer assim, a comunidade e tudo mais, fica muito nessa troca. Se o facilitador, a facilitadora precisa de alguma ajuda nesse sentido, vem para a rede, né, para os outros facilitadores e a gente discute isso como estratégia, de fato, do que é possível, né? Cidades menores, às vezes, é melhor você, não vai nem para o digital. Interior, União da Vitória, no Paraná. Lá tem que ir para o rádio e falar sobre o empreendedorismo tecnológico. Tem cidades assim que não cabem, sabe? Que tem que ir para as mídias tradicionais mesmo, assim. Mas isso fica muito na mão da organização. O que a gente fala, principalmente, né, nesse momento da chamada e da chamada com os facilitadores,
você conhece sua cidade melhor do que eu, né? Eu não posso estar em São Paulo dizendo o que é que uma pessoa lá em Recife tem que fazer em termos de ativação de comunicação, porque ela sabe o que o público consome, ela sabe o que o público, qual que é a mídia mais eficiente. Então, isso é uma coisa muito transparente também do nosso lado. Eu não vou dizer que você tem as coisas básicas, fazer Facebook Ads, fazer vídeos e colocar em redes sociais como um todo, o próprio Simpla, visualização versus conversão. Então, assim, a gente tem esses números, para a gente conseguir, né, ter uma noção de o que está sendo efetivo, o que não está sendo, e a gente acompanha assim, a gente fala, tipo, putz, você está tendo 700 visualizações, não está convertendo em venda de ingresso, talvez o preço do ingresso está muito alto, ou talvez as pessoas não estão enxergando ainda o valor que tem. Faça um meetup, faça alguma coisa explicativa, faça um webinar, faça qualquer coisa, para que as pessoas entendam de fato que é isso. É muito louco, porque a gente vive numa bolha, né? Nem todo mundo sabe o que é, na verdade, nem todo mundo, a minoria mesmo, sabe o que é o empreendedorismo tecnológico. E aí a gente, que já sabe, que vive e tal, chega falando numa linguagem que as pessoas simplesmente... Oi, como diz aqui em Natal, isso come com pão, sabe? Tipo, de onde vem isso? É tipo assim, o que é isso que você está falando? Então, se dar o trabalho de ser inclusivo nesse sentido também de Startup Weekend, se trata de uma imersão de empreendedorismo, mão na massa, para criar produtos tecnológicos, não é todo mundo que se dá, e não trabalha isso no texto, nas redes sociais, não trabalha isso nos vídeos, não trabalha isso no site. As pessoas têm muita preguiça de colocar informação nos sites, seja o site do Startup Weekend, seja o Simpla, que é onde compra o ingresso. Então, a gente acompanha, sim, né? Principalmente os facilitadores que estão ali dia a dia com as organizações. Um facilitador ou facilitadora fica aí com a média de uns 5 eventos por ano, 4, 5, dos 100 e tantos que acontecem. Então, eles conseguem fazer esse acompanhamento mais de perto. Mas, falando por mim como facilitadora, eu tento trabalhar sempre também essa questão de ver, né, por que não está tendo conversão, né? O que é que vocês estão usando de comunicação que não está convertendo? Que canais vocês estão explorando? Que lista de e-mails? Enfim, que mídia que você tentou atingir e não deu certo? Então, eu posso dizer que todos os facilitadores têm disso aí. A gente se preocupa muito com essa questão de o que é que estamos comunicando que não está indo, né, para o entendimento, para a interpretação melhor possível. O Bruno caiu, né? Mas eu respondi, mesmo assim. Vai ficar gravado. Depois. E a gente, complementando a Preta só, a gente tem uma série de boas práticas que acaba acontecendo em um ou outro evento que o facilitador absorve e joga para a rede inteira. E vira e mexe a gente compartilha algumas. Então, a Isa até lembrou aí ativação específica para chamar mulher, além de específica no evento, por exemplo, as mentoras, para que elas possam trazer mais mulher para participar. Até criação de desconto específico para diversidade também acontece às vezes, para alguma diversidade específica. Então tem algumas iniciativas aí que a gente sabe que acabam funcionando. Aí muito, como a Preta falou, varia de região para região, óbvio, mas que a gente tem benchmark. Brunão, você voltou e sua pergunta já foi respondida enquanto você estava fora. Foi muito louco, porque eu conseguia ver tudo que estava acontecendo, só que aí eu vi que eu mesmo não estava na tela, mas eu estava meio que de espectador ghost mesmo aqui. Eu conseguia ouvir tudo, mas eu não conseguia me comunicar. Aí eu falei, bom, na hora que eles falaram que eu tinha caído, aí que eu saí e entrei de novo. Boa. Legal. Complementando o que a Preta comentou aí sobre o marketing digital, essa questão de ver a conversão é super bacana, né? Porque às vezes você está utilizando um termo que veio de outra região e a expressão não faz sentido na sua região, na sua cidade, né? Tem termos específicos que são utilizados para chamar a atenção de uma galera, né? A gente tem DevFests pelo país, no caso do programa do Google, e, tipo, Manaus é Jungles DevFest. Tipo, é uma coisa completamente diferente. DevFest Cerrado é outra brincadeira. Eles têm
o Dino do Google, por exemplo, de chapeuzinho, como se fosse no meio de um cerrado, sabe? Então, tem muitas particularidades de cada região, né? Isso é uma coisa bem legal. Outra coisa que a Preta falou que me chamou muita atenção, principalmente por ser da área de tecnologia, é o tecniquez. E eu acho que para vocês deve ser até um pouco mais difícil isso, porque o nosso público em geral são pessoas de tecnologia ou que estão entrando na área. Mas vocês lidam com pessoas de todas as áreas que estão vindo para um ambiente de imersão de empreendedorismo tecnológico, né? Então, por mais que a gente use um tecniquez, às vezes muito avançado para quem é júnior, já é um problemão. Mas vocês acabam lidando com pessoas que, sei lá, trabalham na área civil, na área de cozinha, enfim, e tá indo lá para poder ter uma imersão em empreendedorismo, né? Então, usar o tecniquez é sempre um perigo gigantesco que eu costumo falar para as pessoas. Explique como se fosse para sua avó. Se a sua avó entende, qualquer pessoa tende a entender também, né? Principalmente quando a gente está falando de tecnologia, porque eles estão mais distantes da tecnologia que nós, tá? Não estou sendo preconceituosa, pelo amor de Deus. É porque minha avó, por exemplo, ela não tem o WhatsApp e não sabe mexer no celular, por isso que eu uso esse exemplo. Mas um outro ponto também, complementando isso, é a questão da linguagem neutra, né? Então, é super comum você ver vagas de programadores falando assim: você que quer ser um desenvolvedor, e a desenvolvedora, né? Você que quer Isso ser é um fogo. empreendedor, e a empreendedora, né? E aí a gente tem todo um trabalho para trazer a linguagem neutra, e às vezes dá muito trabalho mesmo. Né? Então, ao invés dos professores, o corpo docente. Nossa, será que corpo docente as pessoas vão entender? Talvez não. Então, eu tenho que falar, sei lá, professor, professora, quem ensina, eu vou ter que substituir isso de alguma forma que eu consiga colocar todo mundo na jogada. Né? Desenvolvedores, às vezes você usa o termo dev, mas será que todo mundo que está lendo sabe o que é dev? Ou, né, tipo, embaixador, embaixadora, eu vou passar para ambassador. Muitas das vezes a gente usa termos em inglês, mas até os termos em inglês, será que as pessoas que estão lendo, elas vão compreender o significado dessas coisas, né? Você me trouxe um ponto perfeito, assim. Eu acho que o Max, que é meu colega aqui do Brasil e é americano, eu encho muito o saco dele, porque tem muita coisa que ele faz tradução e no inglês não tem, né, a diferenciação do feminino e do masculino. Então, e ele coloca no masculino, e eu falo, coloque no mínimo no plural, no mínimo. Eu reviso vários textos que ele traduz, porque é uma coisa assim que faz muita diferença. A questão do gênero é uma coisa que faz muita diferença na inclusão, muita. É absurdo, assim, é um detalhe absurdo, mas que faz muita diferença, porque você, mulher, não se sente, quem se enxerga como mulher, não se sente convidada para isso aqui não está falando comigo, isso aqui está falando com o homem. Né? Eu até comecei a tirar, porque eu sei que isso é uma diferença sutil, e não estou dizendo que as pessoas têm que tirar, mas eu acho que é um comportamento que eu adotei, é de se referir às coisas como cara. Eu adoro falar cara. Aqui em Natal as pessoas falam homem e para mulher. Homem, O-M-I. Homem, não sei o quê. Ou então boy. Falam muito boy aqui. Mona Lisa que está aqui sabe. A gente fala muito boy aqui em Natal. Para homem e para mulher. A boizinha. Tipo assim, isso faz uma diferença absurda, absurda, absurda. E a questão da linguagem neutra, ela primeiro, né, que a gente está falando de tecnologia. Então, vem do inglês, é o que hoje tem propriedade para trazer muitos assuntos e tudo mais. E a gente esquece, né, dessa coisa mínima que é o feminino ou o masculino. E a linguagem em relação a explicar as coisas também. Né? A gente tende a usar o inglês, mas a gente principalmente tende a usar uma linguagem muito sofisticada. Né? A gente sofistica muito quando a gente vai falar sobre empreendedorismo tecnológico. E, pô, isso me lembrou até o último Startup Weekend que eu tive aqui em Natal, Women. Uma mulher negra foi fazer, mais de 50 anos ela, o Startup Weekend Women que rolou exatamente em julho do ano passado, estava dentro do projeto do Facebook, ela foi fazer o pitch e ela não conseguiu, ela travou. Ela travou nos 3 minutos, por quê? Porque ela escutou tanto termo técnico durante o fim de semana, que aquilo ali para ela é uma realidade muito distante. Ela estava assim, ó, em êxtase como uma aprendiz. Ela estava assim muito aberta, ela
tinha que ser ela apresentando, porque ela era a pessoa assim que se elevou no time. Tinham pessoas mais novas do que eu que poderiam estar falando, explicando tudo. A ideia não foi dela e tal, mas ela se posicionou assim como eu fui a pessoa que eu acho que eu mais aprendi e eu tenho condições de falar sobre isso, mas ela travou. E isso foi assim, meu Deus, mais uma vez, precisamos olhar a questão, né, de com quem a gente está conversando. Então, foi um excelente ponto assim, que você trouxe, que me fez lembrar isso também. É muito importante a gente prestar atenção na comunicação e na linguagem, porque hoje a gente, principalmente, né, acaba compartilhando muita coisa escrita, que tem tons e interpretações, a gente compartilha muita coisa aqui, que as pessoas às vezes só estão interagindo com a gente por esse momento, então tem que ter muito cuidado com isso. Eu vou trazer a conversa para a nossa realidade atual. Como estamos em questão na impressão de vocês, mulheres, e queria entender como está a opinião de vocês aí em relação à diversidade no momento atual, com as 15 mil lives, eventos online, conferências online. Vocês têm sentido uma diminuição da preocupação? E, se não, o que está acontecendo? Eventos online, se está acontecendo ou não? A preocupação com diversidade. Olha, eu acho que não. Eu acho que o fato de ter acontecido... Assim, eu vou falar sobre diversidade como um todo, né? O fato de ter acontecido o que aconteceu nos Estados Unidos recentemente e a proporção que isso tomou com o George Floyd e tudo mais, eu acho que isso abriu muitos questionamentos, mas não necessariamente ações. Eu não tenho visto coisas nesse sentido. Eu acho que, mas eu também não julgo. Eu acho que isso está muito relacionado às pessoas se adaptarem a toda a informação que é nova, assim. Mas eu não tenho visto isso ter sido uma pauta, isso ter sido uma coisa que tem sido mostrado necessária, nem com mulher, nem com negros, nem com desabilitados, que acho que é um público, né, um grupo de pessoas que a gente fala muito, que a gente não fala, 50 mais e tudo mais. Assim, honestamente, não tenho visto movimento. Vai acontecer um Startup Weekend Women no Centro-Oeste, mas também esse é o único movimento que eu tenho visto, assim, vai acontecer agora em outubro. Os estados do Centro-Oeste se uniram para fazer um Women regional, mas esse é o movimento assim mais próximo que eu tenho visto, que é de fato de inclusão, assim. Teve recentemente o Black Rocks também, né? Acho que teve já, ou vai ter, agora estou em dúvida. Mas eu vou só reforçar minha pergunta aqui, porque eu digo menos os movimentos de diversidade específicos, bandeira levantada, e mais a preocupação com diversidade em situações comuns. Então, é tipo aquela live X sobre varejo, você vê lá no palco, porque assim, a gente está no online. Então, assim, é a grande questão. A limitação não existe mais. Você pode convidar a pessoa do país inteiro. Você pode convidar um negro, uma mulher, um LGBT. Tipo assim, não existe mais limitação do tipo, não tem gente na minha cidade para falar disso. Então, o que eu quero dizer é, a desculpa acabou nesse momento. E daí eu tô trazendo o questionamento aqui. Isso dito, a gente está vendo mais diversidade em eventos comuns? Eu acho que não proporcionalmente. Eu acho que assim, pode ser um pensamento muito limitado, e aí, enfim, acho que vocês podem até complementar o que eu estou dizendo, mas eu acho que a pandemia, ela deixou todo mundo maluco, maluco no sentido de perdido, porque, cara, assim, de verdade, cara, né, a Preta acabou de falar, o que teve de live, assim que começou a pandemia, o que teve de gente fazendo um monte de live, etc e tal, e assim, muitas vezes conteúdo vazio, conteúdo assim, era só fazer porque tinha que fazer, era só para estar presente, era só para. Então, eu acho que a pandemia, assim como ela deixou muito claro,
muitas coisas que talvez não estavam antes, e acelerou muito as pessoas, sei lá, considerarem o remoto, o home office, várias coisas realmente tiveram uma velocidade gigantesca. Ela também trouxe muita confusão mental para muita gente. Muita gente que teve que ir para o online, ir para o delivery e tal, e foi fazendo de maneira embananada e deu errado, e aí começa a achar que o método é ruim, e não porque foi feito de maneira errada. Tem muita gente odiando o remoto, por exemplo, e não esse remoto, tá odiando o remoto geral, mas esse remoto não é o remoto geral, enfim. Então eu acho que está havendo uma confusão gigantesca de conceitos, as pessoas estão confundindo, por exemplo, eu dei uma aula na Unicamp recentemente sobre comunicação, né? E olha que loucura! Eu estava dando aula para um curso chamado Profis, que a Unicamp foi pioneira nessa iniciativa, que é colocar os melhores alunos de escola pública, eles prestam a prova da Unicamp e eles entram nesse curso. Depois de 2 anos fazendo matérias básicas da Unicamp, eles podem escolher para qualquer curso da Unicamp que eles queiram ir. Qualquer curso. Então, a nata da nata da nata. Os melhores alunos de escola pública. E assim, uma iniciativa sensacional. Depois a USP, se não me engano, criou uma iniciativa bem parecida. Eu fui dar aula de comunicação para esse pessoal. E aí eu vi que tinha poucas pessoas online. Depois o professor contou para mim, então, Thaís, essa é a primeira aula que a gente está fazendo na metade do semestre, porque a gente percebeu, ou seja, a gente não sabia, que os alunos não tinham celular, por exemplo, só para eles. Era celular compartilhado, ou porque eles não tinham internet em casa, porque eles não têm um computador. Tinha muitos que estavam assistindo pelo 3G, porque eles não têm Wi-Fi. Então, essa pandemia acabou. Por exemplo, tem um monte de gente falando, cara, eu tô amando trabalhar em casa, tô isso, tô aquilo. Mas essas lives estão sendo acessadas por quem? Quem tem acesso a essas lives? Quem tem acesso a assistir uma live de 2 horas no YouTube? Quem? Então, ao mesmo tempo que eu acredito que trouxe, sim, muitos benefícios, abriu a visão de muita gente, ela também levou a um nível de separação muito grande. Quem pode, quem não pode, quem tem acesso, quem não tem acesso, deixando um abismo ainda maior. Verdade. Eu acho que uma coisa que me veio assim é quem não era desse meio, né? Quem não tinha a sua identidade digital de fato como usuário, não, sei lá, como consumidor ali rápido, sei lá, pontual, né? Que às vezes a pessoa consome o WhatsApp, às vezes consome o Facebook, rede social principalmente, tal. Mas quem já não era um usuário ou usuária foi excluído. Foi excluído. Viramos seres digitais mais do que nunca. Então, se não tínhamos essa identidade antes, infelizmente, tem gente que está com essa barreira de criar essa identidade, né, de entender de fato o benefício de estar presencialmente aqui. E eu acho que eventos comuns com diversidade, menos ainda. Porque o que eu tenho visto, você comentou do Black Rocks, eu tenho visto que quem já levanta bandeiras já está ali muito, né, sólido, já está muito certo, né, seu propósito já é muito claro. E aí talvez tenha sido muito fácil se adaptar a isso, né, a virar um pouco a inovação, agilizar a inovação. Mas quem não não tem esse viés já muito consciente, infelizmente, assim como essa grande maioria, né, de estudantes que a Thaís acabou de comentar, a grande maioria de consumidores, como os nossos pais, etc., estão perdidos. Pessoas que não são das gerações tecnológicas como a gente da geração digital como a gente estão perdidos, assim. E eu não tenho visto, honestamente. Excelente ponto. Concordo. Fiquei refletindo aqui enquanto a Thaís falava também. Algumas coisas de acesso também, né, no nosso país ainda não tem a melhor infraestrutura e o melhor nível de acesso à tecnologia disponível distribuidamente, né, no país inteiro, infelizmente. Isso pesa bastante, concordo bastante com isso também. Bem legal.
Gente, relembrando aí, estamos caminhando para o final, últimos 15 minutos aí. Se alguém tiver dúvidas, fiquem à vontade para colocar aí no chat, nos chamar. Qualquer curiosidade. Vou puxar uma outra pergunta aqui enquanto isso. Pretinha, você comentou um pouquinho, lá no, vou retomar aí uma coisa que você falou no começo. No começo da jornada do Startup Women, especificamente, rolou um pouquinho depois do começo, na verdade, né? Rolou um sistema de incentivo. Então, eu tô chamando dessa forma, tá? Que foi um momento que vocês se organizaram, que teve uma chamada para isso, e que virou um grupo específico de mulheres no começo, né? E que hoje vai crescendo, até onde eu conheço a história, para que continue criando o legado, né? Para que nunca deixe de acontecer. E eu queria muito entender essa questão do sistema de incentivo. Teve o do Imen que você acabou contando, e pode recapitular se quiser, mas você chegou a replicar isso em outros momentos para ver outras iniciativas surgirem e acontecerem em qualquer diversidade, tá? Não está sendo só no Women? Olha, especificamente no diversidade e inclusão, no Black, acho que foram dois que eu proativamente assim fui atrás de pessoas que de alguma forma estavam muito interessadas em fazer um impacto acontecer e achei que era o momento. Então, eu lembro que a gente teve um fato num Social Impact, não, foi no Women, desculpa, foi no Women. O Women, ele causou diversidade, inclusão e o LGBT, principalmente. A gente teve uma situação e eu acho muito legal trabalhar esse sistema de incentivo que você chamou. Eu gosto, eu acho que é exatamente isso. Eu acho muito legal com os erros e com os aprendizados. Então, rolou um Startup Weekend Women dessas 14 cidades. Na verdade, rolaram em 27 cidades ano passado, só não tiveram Startup Weekend Women porque, enfim, o incentivo do Facebook eram 14 estados, mas eram 14 cidades, mas tiveram mais cidades que se interessaram porque foi um movimento, foi uma coisa muito de união, assim, as pessoas se sentiram a fim de fazer. Mas teve uma situação no interior de Santa Catarina que rolou um Startup Weekend Women, que uma pessoa LGBT se sentiu super ofendida, porque entrou um mentor no palco com uma peruca de mulher. E, né, numa situação ali de que as mulheres não se sentiram ofendidas. Foi engraçado isso, engraçado no sentido de, tipo, de viés, sabe? Mas elas não se sentiram ofendidas, não viram problemática nisso, mas a pessoa LGBT se sentiu. E aí eu conversei com essa pessoa, convidei ele para fazer um trabalho junto comigo, isso foi mais ou menos em julho, fiquei conversando e trocando com ele praticamente semanalmente, né? Eu preciso aprender também, eu me coloquei nessa, se eu falar alguma coisa errada, se eu é um viés que eu não consigo ainda virar, assim, torná-lo 100% consciente. Eu comecei a virar ano passado, e eu comecei a conversar, e aí eu falei, caramba, preciso encontrar a comunidade LGBT para organizar e eles não se sentirem, e a gente aprender, todo mundo junto com eles, né, como que deve ser tratado esse assunto, como que deve, o que é normal para todo mundo se encontrar nessa linguagem, para todo mundo se encontrar, se reconhecendo como ser humano. Então, a gente foi trabalhando, e aí eu, num trabalhozinho fazendo como facilitador de São Paulo, que mora em São Paulo, encontrei uma pessoa que estava super afim de puxar um LGBT. E aí aconteceu o primeiro Startup Weekend LGBT em 29 de novembro do ano passado, e foi assim, antes do Startup Weekend, rolaram meetups incríveis, assim, eu estava em São Paulo em um deles, e eu falei, meu Deus, assim, tipo, como assim? Primeiro que não é mais do mesmo, né? Porque nesse ambiente de empreendedorismo tecnológico a gente vê muito mais do mesmo. Então já foi uma comunidade assim que trouxe essa questão da diversidade de pessoas, né? Segundo, que eles eram muito seguros e muito
certos daquilo que eles queriam e daquilo que eles estavam fazendo, de suas jornadas. Então, eles compartilharam tudo de uma forma muito simples, muito acolhedora, muito construtiva, sabe, assim, foram algumas aulas, assim. E eu achei muito legal esse trabalho de fazer meetups, acho que rolaram uns 3, 4, 5 antes do evento, porque cada hora era uma pessoa de uma indústria, de uma história, de uma posição, de um gênero diferente, que foi assim uma riqueza absurda. Então, acho que o LGBT teve isso, e o Black, que rolou, acho que em dezembro, 6 de dezembro por aí, do ano passado, também foi com um organizador que eu tinha encontrado já lá em Salvador, na retomada de Salvador para o Startup Weekend, depois de uns 3 anos sem, entre 2015, 2018, 2019, que a gente conversou muito. Eu fui facilitadora desse evento, então a gente conversou muito, ele estava com muito afim de fazer coisas, e até rolar um women lá, e não rolou, porque a gente deu prioridade para o Black. A gente conversou, eu falei, a pessoa que aplicou para o women, eles aplicaram praticamente na mesma época, acho que o IMA aplicou até antes, assim, 1 ou 2 semanas antes. E aí eu cheguei para a menina e falei, queria muito que acontecesse o IMA aí, óbvio, né? E eu também tinha encontrado com ela nessa situação que eu fui lá facilitar, mas vamos deixar para ano que vem, no caso, esse ano, vamos deixar para ano que vem, porque eu gostaria de jogar uma luz aí no Black. Tenho conversado com o Marcos, que era o organizador na época, eu tinha organizado o que eu fui facilitar também, e eu acho que, putz, sabe, o Women já está acontecendo, legal, massa, mas o Black não, e eu acho que as pessoas precisam estar também, sabe, as pessoas precisam se sentir convidadas e afim, falar a mesma língua, tudo que passa, situações sociais, econômicas e tudo mais. Então, assim, foi também sistema que eu disse não para o Women, mas para poder dizer sim para o Black, que eu achava que cabia trazer isso também como luz, porque ia ser ou um ou outro ali. A cidade não cabia organizar os dois, não tinha essa força suficiente, e eles queriam muito para praticamente assim, 1 mês de diferença, 15 dias de diferença. Então, eu acho que esses dois foram dois que eu aprendi muito assim, nessa jornada. Eu achei interessante durante a sua fala, e não é a primeira vez que você falou isso aqui nessa conversa, hoje, vira e mexe você falou um termo, ou exatamente isso, ou semelhante, que era, eu senti que era o momento da comunidade, eu percebi que dava para levantar aquilo naquele momento. Então, tipo, me chama a atenção que tem muito de você ouvir a comunidade de alguma forma. E as informações chegam até você para você ter essa percepção. Tipo, agora dá para levantar uma bandeira aqui específica nessa cidade, porque você está falando do Brasil inteiro. Então, é outra complexidade. Como isso acontece? Eu acho que eu falei sobre isso já, né? A gente aqui no de estar se expondo e colocando a nossa jornada em jogo e tudo mais, e estar estimulando outras pessoas, a gente é muito ouvinte. Eu sou uma pessoa introspectiva, então acho que acontece primeiro daí. Introspectiva no sentido introvertida, não introspectiva, eu quis falar introvertida. Posso não parecer, mas o meu perfil é introvertida. Então eu ouço, você sabe, Picucci, a gente já até teve essa conversa com o Jack quando ela esteve aqui, né? Ela não acredita que a preta é introvertida. Eu sou assumida. Tipo, eu não consigo socializar muitas vezes e tudo mais. Mas eu adoro ouvir, sempre adorei ouvir e tudo mais. Então, assim, isso chega até mim por causa disso, eu acho. Claro que chega porque eu estou à frente da Techstars e tudo mais. Problemas chegam para quem está nessa posição, principalmente, né? As tretas aparecem quem está ali nessa posição. Mas eu acho que chega por isso também. Eu estou sempre ouvindo, estou sempre procurando ouvir as experiências das pessoas, estou tentando, de novo, assim, eu trouxe isso também no início, né? Minha jornada é de muita pessoal, é de muito entendimento assim do que não é uma realidade hoje necessariamente do mundo empreendedorismo tecnológico morando em São Paulo. Então eu acho que tem muito a ver com isso. Eu tive que ouvir muito para aprender e chegar aonde chegamos hoje. Então, acho que está relacionado a isso, assim. E quando eu me coloco nessa posição, acho que é porque
eu sempre demonstro muita abertura, né? A pessoa chega comigo por WhatsApp, às vezes não está no momento, eu me escreve um e-mail, por favor, ou chega por mim com e-mail e tal, e aí eu acho que todo mundo merece ser ouvido. Eu acho que é assim que acontece. Excelente. E acho que eu levantei esse ponto exatamente por isso. Acho que qualquer tipo de ação relacionada à diversidade e, obviamente, outras coisas, mas já que o assunto aqui é diversidade, começa com ouvir, né? Com ouvir, o primeiro passo da empatia é começar a ouvir. Então, por isso que eu forcei aí essa pergunta aí para ouvir um pouquinho dessa visão. E achei bem legal. Tá, a não ser que você tenha um comentário a mais, a gente pode caminhar para encerrar aí. O que você acha? Então, perfeito. Eu acredito que a gente conseguiu trazer vários pontos da diversidade. Acho que a gente conseguiu falar de diversos tipos. E acho que fechar com escutar para gerar empatia, acho que é a melhor forma mesmo, porque ninguém é especialista em todas as diversidades. Você pode ser uma pessoa especialista em criar programas ouvindo as necessidades alheias, né? Então, acho que essa fala é perfeita para a gente, de fato, finalizar por aqui. Caso alguém não queira fazer alguma contribuição pelo chat também, se alguém quiser falar ou contribuir aqui com alguma coisa. Temos o Bruno já. Problemas técnicos aí, gente. Estamos testando a plataforma, tá? Vale dizer que a Bev aí botou a plataforma no ar pra gente recentemente, então estamos usando pela primeira vez aqui no Brasil. E, claro, ela tem problemas. Acontece. Tecnologia. Mas, cara, já que não tivemos nenhuma pergunta aqui no grupo, no chatzinho, Preta, te agradecer muito pela contribuição, pela participação aqui com a gente. Acho que foi bem legal a conversa. Vai estar gravado, então quem tiver a fim de ver de novo depois, vamos ver como que a gente faz para mandar, né? Tá, que a gente não sabe ainda, mas vamos descobrir. A gente manda para quem participou. E daí vocês podem até pegar alguns pontos. Eu acho que consegui observar vários pontos bem práticos aí de coisas que foram feitas para melhorar a diversidade nas comunidades. Então, para cada um poder aplicar o que fizer parte da sua realidade. Boa. Bom, legal também, galera. Obrigada pelo espaço aí. Adorei conversar com vocês. Eu acho que é um excelente momento para a gente falar sobre isso, né? Eu acho que a pandemia está abrindo a empatia de muita gente também. A gente não está controlando mais as coisas como a gente controlava antes. A gente está entendendo que o caos é a ordem natural da natureza. Então, acho que é um excelente momento para a gente pensar sobre diversidade, sobre as diferenças que existem entre a gente, o outro e o meio. Ponto. Perfeito. Muito obrigado. Obrigada, Dan. Obrigada, Brunão. Obrigada, Preta. E obrigada a todos vocês que participaram com a gente até aqui. Quem está nos assistindo depois também, muito obrigada. E que a gente possa se ver em uma próxima. Exato. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite.